Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com um episódio trazendo para vocês uma análise como se a gente fosse um especialista do continente de Mu, construindo as armaduras de ouro da deusa Atena. Vou trazer para vocês uma relação dizendo sobre os 12 cavaleiros, obviamente trazendo um pouquinho sobre as minhas concepções, um pouco da minha análise, vendo o que a gente pode ir brincando e, obviamente, desenvolver uma forma criativa de observar e aprender de forma ativa e também de forma passiva. Beleza? Então, bora lá, dar uma volta em torno do Sol, sendo banhado por toda essa luz, e assim, vendo e sentindo um pouco mais a delicadeza, o design, a semiótica e as construções das armaduras de ouro. Então, pessoal, estamos aqui com a armadura de ouro de Ares, Mu de Ares aí trazendo para vocês. E uma coisa interessante sobre a constelação de Ares é que a referência dela é do novelo de ouro, meio que uma como se fosse um carneiro de ouro que tem a lã de ouro. Então eu achei interessante porque aqui já tem uma referência legal, ouro com ouro. Mas uma coisa que eu queria mostrar aqui para vocês sobre essa relação que tem, você percebe que o esquema trazido na configuração da armadura é algo que eu acho relativamente interessante, principalmente pelo elemento de modulação e transposição entre um pedaço e outro. Como vocês podem ver, vocês percebem que tem, no caso, a cabeça, a máscara de Ares, ela sai e o chifre fica aqui como se fosse esse cachecol. Acho interessante porque quando eu vi o anime eu não tinha meio que esse conhecimento, apesar de que isso aparecia nos mangás, mas eu não tinha o acesso aos mangás. Mas você percebe que no caso da cabeça, ela forma essa ombreira. E no caso, você percebe que o capacete ele não se encaixa necessariamente na armadura original. E é comum bastante isso acontecer, mas é algo que a gente pode ir abordando. O legal é que você percebe que nas pernas, pelo fato de ser um bode, um quadrúpede, principalmente um quadrúpede que a gente chama de unguinal, onde porque nos mamíferos você percebe que nós temos o braço, nós temos o antebraço, nós temos aqui mão, dedos e unhas. Né? Então existe no caso os animais que são palmares, como a gente, tem por exemplo mais velocistas e os unguinais que são tipo os carneiros, os cavalos, as vacas, etc e tal. Então você percebe que aqui o carneiro ele é um animal unguinal, então você percebe que, por exemplo, no pé, o que seria o pé, na verdade, é mão. Então, no caso, o que seria realmente o joelho do bicho está lá em cima, próximo do quadril. Então você percebe que aqui ele vai futuramente se tornar os braços. E que isso é o mais interessante, né? No caso, vai se tornar as pernas, né? As pernas se tornando as pernas. Porém, a perna de um ser humano, ele é, por ser palmar, o joelho vai para frente. Não, no caso, o joelho ele é tão curto como acontece no animal quadrúpede. Então você vê que existe essa recomposição, meio que ele torce, ele sobe, desce, espicha, e no caso, o formato, como é pé, a parte que seria do pé mesmo, ele é puxada para cima, empurra para frente, porque como vocês podem ver, no pé do Ares, no caso da armadura de Ares, ela não é meio que um sapato, e no caso aqui forma um sapato mesmo. E é interessante porque no quesito dos braços, como os braços eles estão em formatos de pés, no caso da pé do carneiro, quando vira também para encaixar para poder fazer esse movimento. Então você percebe que apesar do animal ter uma estrutura quadrúpede, para que encaixe num ser humano bípede, algumas estruturas precisam ser modificadas. E é legal pelo fato de que existem diversas teorias dentro da evolução dos mamíferos que mostram essa recomposição estrutural, no caso óssea muscular, porque antes o animal quadrúpede e agora o animal bípede. Então toda a região muscular do tórax, da parte do core e toda essa região, principalmente pelo fato de que antes éramos quadrúpedes, agora a gente está em pé, tanto até mesmo que a estrutura do canal vaginal, do canal uretal e digestivo teve que ter as suas reconfigurações pelo fato de agora estarmos em pé. Então você percebe que existe uma ligeira semelhança que tem entre a própria evolução dos mamíferos de quadrúpede para bípede e aqui na própria transformação do animal.
E é legal porque, no caso, a cabeça, como ela encaixa no chifre e ela precisa virar, você percebe que nas costas do Mu também tem esse quesito do meio que a cabeça do o rosto de Ares atrás dele, porém como basicamente sabe, sempre de frente, e o cabelão dele é grande, faz com que a gente não consiga vê-lo. E é interessante porque você percebe também que o tronco dele, ele precisa se reposicionar. Por quê? O que seria o peitoral do, do carneiro, essa parte mais tanto do peito frontal e do pescoço, se torna o próprio peitoral da armadura, porém ela precisa ser realocada e reencaixada. Tanto que ele reencaixa, vira e torce, como vocês conseguem perceber no esquema ali do body, seguindo ali para o lado. Então eu achei interessante porque, apesar de não ter necessariamente uma relação direta com a mitologia, você consegue perceber essas modificações dessa evolução anatômica entre um e entre outro com o objetivo de criar essas conexões. Agora a gente já entra em touro, e o touro que é interessante aqui é que nós temos diversas analogias diferentes para a origem da constelação de touro, mas de uma forma mais geral, a constelação de touro representa pelo fato de que Zeus se transformou em touro algumas vezes da mitologia e com isso foi representado aí de uma certa forma. Mas, de uma forma geral, meio que como se fosse uma representação um pouco mais direta, você percebe que o Zeus se transformou em touro para raptar a Europa. Então, mais focado nessa parte da mitologia, porque Zeus também, no caso, tem várias coisas do Minotauro, por exemplo, apesar de que não foi Zeus, foi que ele mandou um touro, não necessariamente ele virou, mas como tem essa relação do touro com a força, virilidade e tudo mais, acredito que seja algo interessante no quesito de meio que o sagrado juntamente com a proteção e o amparo. Tanto que vocês forem ver, no caso até mesmo na armadura de touro tem toda essa robustez que tem algo interessante. Mas, falando um pouquinho mais diretamente sobre as estruturas, você percebe que a máscara se torna o capacete, da mesma forma. É interessante que, pelo fato de touro ser quadrúpede, tem a mesma proposta que acontece na armadura de Ares, onde precisa ter essa reposição tanto das pernas virando pernas, e no caso o pé precisa ser alongado, porque nós temos o casco do touro que depois é alongado. E também você percebe que tem essa parte do pé, do braço que precisa não apenas girar no próprio eixo e também fazer com que a mão saia para encaixar, e algo isso bem interessante. Mas o que eu queria mais destacar é o fato de o capacete se tornar o capacete, já que ter um chifre de carneiro ficaria um tanto estranho, então esse chifre foi realocado para virar meio que um colar. No caso, um chifre de touro, encaixar como um chifre de touro, é algo interessante, porque muitos textos e muitas imagens representam, tanto que muitas vezes os vikings eram retratados com esses capacetes com chifres, então não faz tanta diferença. E no caso do rosto, ele é meio que encaixado para dentro, ele entra no capacete, fazendo com que tenha essa viseira mais interessante. E é legal porque os ombros, eles vêm de outros fatores, tanto que você percebe que o rabo de touro, da armadura de touro, se torna a ombreira do nosso cavaleiro. E é legal pelo fato de que o próprio rabinho do touro, tanto para baixo quanto meio que aquele espículazinha, mostra aqui em cima. Tanto que existe essa composição dos dois ombros para encaixar aqui dentro do tórax do bicho. E é legal também, outro fator é que no fato, o cinto que tem no touro, da armadura de ouro do cavaleiro, ele é associado com a própria robusteza do próprio touro como um touro, tanto que o cinto continua sendo o cinto, só que como ele é um animal quadrúpede, ele precisa ter uma realocação para que encaixe na parte da cintura, e o próprio tronco do touro que precisa ser realocado para cima, encaixando para formar aqui essa composição. Apesar de não ter uma grande diferença entre a armadura de touro e a armadura de Ares dentro das próprias analogias, mas no caso de Ares tem aquela reposição do ombro, do capacete virando o ombro, e aqui no caso o tórax virando o tronco do bicho de uma forma geral.
Como ambos são quadrúpedes, então meio que no caso não tem tanta coisa para dizer tirando o outro fator, que eu acho isso bem interessante. Já no caso, seguindo agora, a gente entra na armadura de ouro de Gêmeos, onde a representação direta que existe entre os Gêmeos é que é o Castor e o Pólux, tanto que existe a constelação de Gêmeos e as estrelas mais ofuscantes dessa constelação representa isso, tanto que eles são conhecidos como os Dioscuros. Para a galera que não entende isso, meio que essa dualidade, essa relação de irmãos que tem, formando tanto a dualidade quanto a fraternidade. E o legal dessa dualidade, dessa fraternidade, é que você percebe que nos cavaleiros, os gêmeos possuem irmãos gêmeos, mostrando essa fraternidade e essa dualidade entre o bem e o mal, que também é mostrado dentro da armadura. Tanto que o próprio capacete de Gêmeos tem as duas facetas, a faceta do sorriso e a faceta da tristeza. É legal também porque essas duas facetas são encontradas no teatro como símbolos do teatro, onde tem tanto a questão da felicidade quanto o drama, onde existem os protagonistas, os antagonistas, os vilões, os mocinhos. E é legal porque Gêmeos traz muito essa ideia de, pelo menos dentro da mitologia de Cavaleiro do Zodíaco, essa mitologia de o bem e o mal, a contradição, a dualidade, e por fato de ter irmãos, principalmente na saga clássica, o Saga e o Canon, você percebe que tem essa relação entre os dois, eu acho isso bem interessante. E o legal aqui é que você percebe que os quatro braços da armadura, dois se tornam os próprios braços, então você percebe que o braço vira braço, o braço vira braço, porém o braço vira perna. Tanto que, no caso, nós temos esse ser, essa armadura com formato de vaso, que tenha o capacete e os quatro braços, formando aí, então, essas pernas. Então, na verdade, só existe essa recomposição do tronco, onde é meio que um vaso que ele aumenta e vira para encaixar o corpo e o tronco como um todo, e no caso o capacete se torna o próprio capacete, e os braços que são deslocados, eles viram as pernas e também os braços. E é legal aqui porque você percebe que essa conexão que existe entre a própria mitologia trazida pelo universo e os próprios simbolismos do mundo real compõem essa estrutura, compõem esse formato, esse design. Eu acho isso bem legal pelo fato, principalmente que, no caso, as armaduras em si, elas são mais a proteção, mas elas possuem sim um simbolismo e até a própria função narrativa, além do sistema mágico e outros fatores dentro desse universo. Tanto que, quando acontece a saga das 12 casas e o Saga perde o capacete por um golpe que ele toma, o capacete que possui a parte de rosto chora pela tristeza que tem ele estar usando uma armadura de ouro sagrada e fazer o que ele faz pela maldade. Então você percebe que os próprios pequenos detalhes que trazem diversos simbolismos e a própria personalidade para a própria armadura também pode ser usadas como plot, como simplesmente um foreshadowing, ou até mesmo a representação do sistema mágico, ou o background do personagem, ou diversos outros fatores que são interessantes aqui. Então eu acho isso bem legal pelos fatos de poder construir dentro de um design de personagem todas as composições. Porque, claro, no quesito do Mu e do Aldebaran, a gente só conseguir ver algumas relações históricas, evolutivas, caso a gente queira levar por esse lado. Já no caso da armadura de Gêmeos, você já percebe que tanto o formato que tem desses quatro braços deslocados e os próprios rostos representando diversos simbolismos históricos e estruturais, você cria então uma composição que basicamente eu acho bem legal. E seguindo, nós temos a armadura de Câncer. No caso, a mitologia mostra que durante os 12 trabalhos de Hércules tinha um caranguejinho que estava cutucando o pé do Hércules para tentar atrapalhar ele a vencer a Hidra de Lerna. Mas, no caso, não deu muito certo e ele acabou morrendo, sendo pisoteado pelo nosso herói. Hera, compadecida, transformou ele em uma constelação. E no caso, dentro da mitologia de Cavaleiro do Zodíaco, existe a estrela mais forte que tem na constelação, que em chinês significa Shek-Shik, que representa esse portão para o inferno. Então, no caso, não existe necessariamente uma relação direta com a armadura, mas essa curiosidade eu achei isso bem interessante. Então, voltando aqui para a armadura do Máscara da Morte, a armadura de Câncer, no caso, esse Cirizão,
Você percebe que o fato do siri ser um bicho muito. Não o siri em si, mas o fato de ser o Máscara da Morte, relacionar com essa questão de inferno, essa coisa um pouco mais obscura e maldosa, você percebe que a armadura tem muitas pontas. A máscara tem muita ponta, a ombreira tem muita ponta, tudo tem muita ponta. Até mesmo os entalhes dos peitos, da cintura, dos próprios antebraços, da ombreira, tudo. Tudo tem muita ponta, mostrando essa agressividade, mostrando essa selvageria que ele tem. Tanto que não sabemos o nome verdadeiro do Máscara da Morte, mas no caso tem esse apelido que pegou e no final acabou sendo o nome oficial desse personagem. Então você percebe que existe todos esses fatores, tanto que você vê que os pés, né, no caso os pleiópodes dos nossos sirizinhos, ele meio que se estrutura formando o quê? A cintura. E no caso, a máscara, você percebe que ela vem da própria estrutura da máscara que tem aqui. Então, representa tanto no rosto dele o siri, mostrando esses pés que tem na máscara, quanto os próprios pés mesmo que você percebe que traz tanto na cintura quanto nos próprios pés do Cavaleiro de Ouro propriamente dito. E você percebe também que o tronco, no caso o corpo, o peitoral do Máscara da Morte, também é o peitoral do siri. E uma coisa que é interessante que você percebe que aqui você consegue ver que ele é uma estrutura macho. No caso, esse siri é um siri macho. Rafa, como você sabe disso? Porque nos siris fêmeas, ele existe meio que uma cápsula atrás, onde ela é móvel, onde você encontra as partes de gônadas dos nossas fêmeazinhas. E no caso aqui, pelo fato de possuir apenas o peitoral e não possuir uma estrutura móvel, que mesmo que seja móvel aqui, no caso, a reconfiguração não traz essa ideia de mobilidade mais abdominal, sim mais torácica, representaria aqui o nosso siri sendo macho. Apenas um detalhezinho que vale a interpretação. E no caso aqui, os braços, você percebe, também vem dos próprios braços do siri. No caso, se não tem braço, seria mais esses apêndices mais superiores, porém eu acho que vale então a analogia. E é legal aqui porque você percebe que, neste caso, você não tem muito os simbolismos como tem em Gêmeos, ou a parte mais estruturalmente evoluída, ou no caso, a evolução dos mamíferos, mas aqui você percebe muito mais um quesito de semiótica e simbolismos de uma forma geral, onde que animais raivosos, ou até mesmo estruturas raivosas, trazem essa ideia mais de ponta, agulha, no caso, tem todos esses fatores porque traz essa relação. E aqui você tem muito mais a relação da proposta dos próprios poderes trazidos, como infernais, fantasmas, maldições, a agressividade do personagem, não necessariamente todo Cavaleiro de Câncer ele é agressivo, porém todos que foram apresentados até então possuem um ar um pouco não maléfico, mas meio que vai desde o sabichão até o malvado. Nunca você encontrou até então um muito caridoso, muito, até mesmo que são muito caridosos, como por exemplo o Marigold, você percebe que ainda tem esse ar mais sabichão, como se a própria armadura buscasse esse ar um pouco mais malvadinho dentre as possibilidades dos seus escolhidos. E eu acho bem interessante porque as próprias propostas trazidas aqui traz essa ideia de mais robusteza e selvageria. E seguindo, obviamente, nós temos a armadura de ouro de leão, a Ioria de leão, e você percebe que no caso, o rosto, começando já por aí, que o rosto ele desencaixa da máscara, no caso que vai formar aqui o capacete do Ioria, e esse rosto ele vai não apenas se encaixar e vai se moldar para virar as costas. Então achei interessante porque no caso nós temos um animal Ares, um animal touro e um animal Ares não, né? Carneiro. Carneiro, touro e aqui nós temos um leão, onde o Ares ele encaixa o rosto diretamente, o touro a máscara puxa inteira e aqui o rosto de leão você tem uma remodulação e encaixe nas costas. E é legal porque você percebe que o ombro do Ioria ele tem um ombro onde é a própria parte mais da bundinha do leão e também tem esse rabinho, onde uma parte da bundinha vai para o primeiro ombro, o outro vai para o segundo ombro e o rabo é chupado para dentro, onde tem aqui um dos ombros que é encaixado. Então achei isso bem interessante.
E no caso, a própria juba do leão dentro da armadura em formato animalesco, ele vai aos poucos se tornando, no final das contas, o cinturão do Aioria. No caso aqui, os pés viram de forma os pés, os braços viram os braços, da mesma forma que o animal quadrúpede. Não tem tanta diferença aqui, porque pelo fato de que, no caso, os leões, eles são meio que animais mais velocistas, eles são um pouco mais próximos dentro da evolução que nós temos do nosso próprio corpo, então acredito que aqui seja um pouco mais fácil de ser avaliado e não tendo muita diferença. Tanto que você percebe que basicamente o que seria a patinha é jogada para dentro e reestruturado, e o próprio os pés é só colocado para frente, encaixa como pé propriamente dito. Então achei isso bem interessante, e no caso da avaliação da armadura, de uma forma mais semiótica em cima da análise aqui, você percebe o seguinte: o leão, ele é conhecido como o rei da floresta, ou no caso, um protetor, dependendo da sua observação, ou no caso, um assassino, dependendo da sua ideia. Porém, aqui dentro dessa mitologia, apesar de você perceber que existe algumas pontas no capacete, essas pontas eu acredito que seja muito mais representativa no caso de apontar para cima. Existem diversos simbolismos, eu até já trouxe aqui uma conversa com a Amanda, que a gente falou um pouco sobre linhas para cima, linhas para baixo, linhas em diagonal e até mesmo zigue-zague. E no caso aqui você percebe que o capacete aponta para cima, como essa questão de olhar para o alto, dessa superioridade, todo esse poder. Em contrapartida, você vê que tem muitos detalhes redondos. Redondezas formam ideias mais suaves, mais delicadas, tanto que você percebe que apesar do elfo ter orelhas pontudas, toda a sua cultura traz coisas mais arredondadas. O próprio Tolkien, quando fez o alfabeto élfico, ele pensou em fazer algo mais arredondado, porque traz esse simbolismo mais delicado. Então é interessante esse contraste que existe dentro de um meio que como se fosse a bravura do leão, porém a delicadeza dos círculos, mostrando aqui que, apesar da selvageria de um leão, o coração é bondoso, onde mostra esse contraste. No caso, nós temos, no caso, o Aioria, que no começo do anime se mostrou, no caso da história, se mostrou ser um cavaleiro muito justo, apesar de toda a sua força e toda a sua braveza. Então eu achei interessante que, no caso da configuração da armadura de leão aqui, você tem muito a ideia dessa potência, dessa robusteza, porém sendo um contraste forte com as próprias voltas e círculos que traz essa ideia mais delicada. Então eu achei bem interessante porque, da mesma forma que o leão de Nemeia ele era um grande e perigoso, o primeiro desafio que Hércules precisaria vencer, aqui nós temos toda essa força e toda essa determinação mostrada, porém se mostra também um coração bondoso, como Aioria e diversos outros cavaleiros de leão se mostraram dentro das sagas clássicas, que eu acho isso bem interessante. Eu vou chutar para fora o Ômega porque eu não considero ele como algo canônico, porque eu acho o Ômega uma bosta. Mas, seguindo aqui na saga clássica, você percebe que todos os Cavaleiros de Ouro, pelo menos o Aioria, se mostra esse coração bondoso, essa imponência, e representando do leão, e representando aqui também, no caso, a força e a bondade. Até que a gente entra em Chaca de Virgem, com a própria armadura de Virgem. É interessante porque a própria estrutura do formato que se encontra a parte humanoide sem a vestimenta, você encontra uma ideia angelical. Tanto que a ideia aqui não tem muitas mudanças de formato, mas você vê que nós temos um anjo de joelhos rezando aos céus, com essas asas que futuramente se tornam as ombreiras, e com as mãos fechadas e olhando para cima. Claro que se caso você queira fazer alguma relação direta, você percebe que a armadura de Virgem, basicamente, alguns consideram sendo Deméter e até Perséfone, com essa questão de pureza e, no caso, meio que mostrando essa ideia, como já até mostra a imagem aqui, no caso dessa pureza e essa fertilidade, né? Onde a representação também trazida para a mitologia católica, mostrando essa ideia de que a Virgem Maria é algo pura, porém trouxe essa ideia de trazer Jesus à vida com toda a sua pureza e fertilidade, o anjo que trouxe a vontade, porque no caso o Chakra, se você for parar para ver, é algo bem interessante,
um pouco dessa contradição, porque o Shaka foi treinado, entre aspas, por Buda, tanto que ele morre nas árvores gêmeas, que mostra essa ideia do budismo, tem um golpe relacionado ao hinduísmo, defende a, uma deusa que é grega, da mesma forma que Shura de Capricórnio também tem essas piadinhas. Porém, mas seguindo aqui, você percebe que o rosto da armadura adentra, formando um capacete mais aberto, as mãos que antes tinham todos os dedos são colocadas para dentro e a asa se torna o peito. Não tem muito aqui uma modificação estrutural, apenas uma questão mais do simbolismo por detrás da própria ideia que tem esse ser angelical se tornando. Talvez a gente pode até pensar no quesito de que as asas transformam-se o peitoral, a gente pode até criar uma conexão um pouco aí por cima, mas eu acho que seria um pouco a forçação de barra, porque na verdade é uma armadura humana virando uma armadura humana. Então eu acho que mais interessante aqui é o formato que a armadura fica quando ela está na sua composição não encaixada no cavaleiro, que eu acho que traz muito mais esses simbolismos e essas mecânicas por detrás. Até que a gente chega na armadura de Libra. É interessante porque tem muitas mitologias por detrás dessa armadura de Libra, e a ideia é que, no caso, a própria constelação representa aquela balança da justiça, e o Cavaleiro de Ouro de Libra também traz essa ideia de balança da justiça, onde os cavaleiros não podem usar armas, porém o Cavaleiro de Ouro possui 12 delas, onde ele que vai definir dentro da sua sabedoria que arma vai para quem, em qual momento mais oportuno, tanto que algumas delas foram usadas durante a saga clássica, outras foram usadas na saga de Poseidon, outras foram usadas na saga de Hades. Mas uma coisa meio que interessante que você percebe é que, como o formato é meio que de um objeto, no caso uma balança, teve que ser feita todas essas composições. Mas o que eu acho mais legal é a associação direta de cada arma com a própria armadura, onde os escudos se tornam, no caso, um escudo e uma ombreira. No caso, por exemplo, os triple rods, ou no caso, coisas de triplas, viram aqui essas. Quando a galera coloca essas espadas aqui para trás, você percebe também que, por exemplo, os tonfas, eles se encaixam tanto nas mãos quanto nos pés. Então você percebe que a estruturação das armas encaixando com cada uma é legal. E quando você vê as próprias armas encaixando na própria armadura de ouro, você consegue ver que, no caso, a corrente do Triple Rod, ele vira meio que as cordas da balança, o próprio escudo também vira a próprios pratos da balança. No caso, a lança, que você percebe que se encontra, no caso aqui, na parte do protetor genital da armadura. Então é interessante você ver as composições e como ela encaixa e onde cada arma se encaixa. Isso que eu acho mais interessante. Claro que existe uma porrada de forçação de barra, tanto que você percebe até mesmo naquela imagem das costas da armadura que tem essa reestruturação, até mesmo o peitoral que vai, encaixa, vira e torce e tudo mais. Mas de uma forma meio que geral, eu acho interessante a ideia como um todo. Ver que o Cavaleiro de Ouro de Libra tem toda essa balança que se torna depois um cavaleiro mais fechado. Chega daqui, já Escorpião, no caso nosso Miro de Escorpião, acho interessante, mas não tem muita coisa a ser avaliado aqui. Tanto que você percebe que os braços viram braços, as pernas viram pernas, o peitoral vira peitoral, a máscara vira máscara. Eu não acho que tem uma coisa muito forte aqui. A única coisa que eu achei bem interessante é que, no caso, o que é o peitoral dele é o rabo do escorpião e a parte do rabo, propriamente dito, encaixa-se com a máscara, formando essa estrutura mais superior. Então não vi tantas coisas interessantes na armadura de escorpião, pelo menos não nada que a gente já tinha falado. E o escorpião, para aqueles que não sabem, foi ele que matou Orion. No caso, são duas mitologias associadas, onde temos Órion e temos o escorpião. Que é interessante porque essas constelações meio que brincam no céu, como se Orion estivesse fugindo ainda do escorpião que o persegue. Então eu acho bem interessante essa proposta que traz. Então, mas de uma forma mais geral, eu não vejo uma coisa muito diferente daquilo que a gente já tenha visto.
não tem algo muito, talvez se ele tivesse sido uma das primeiras armaduras eu falaria mais, mas aqui você percebe que não tem uma coisa muito diferente com as demais, mas também, considerando que são 12 armaduras de ouro, mais 6 armaduras de bronze dentro dos clássicos, e ainda mais uma porrada de armaduras de prata fazendo todas essas sequências, realmente Masami Kurumada apanhou demais para construir todos esses layouts. Mas de uma forma geral, eu achei bem interessante para onde vai seguindo essa ideia. Até que a gente chega aqui na armadura desse Sagitário, onde ele representa Kiron, né, o cara que treinou diversos heróis. Apesar de que no desenho do Hércules, quem treinou foi o Philoctetes, no caso aqui, estamos falando mais da mitologia clássica mesmo, então nós temos o Centauro como grande. No caso, o Sagitário aqui, ele tem asas, porém não faz muita diferença nessa história por agora. Então você percebe que a cabeça do Sagitário meio que abre um pouco aqui, um pouco ali, formando aqui o capacete. O tronco é o mesmo tronco encaixado, porque as asas encaixam bem interessante. Eu acho bem legal porque o arco que tem o grande chance dessa armadura. Porque o arco, ele se torna meio que o cinto. Não a parte abdominal, mas como se fosse realmente um cinto. E é legal porque se você for prestar atenção no anime, toda vez que o Seiya veste a armadura de Sagitário e vai dar a flechada, meio que ele mexe tanto com a mão, como se ele estivesse realmente tirando e pom, e ativa. E ele meio que faz esse movimento de como se estivesse abrindo o arco, pegando a flecha. Porque a flecha de Sagitário, ela se encontra aqui. Tanto que você percebe que a flecha ela contrai e ela fica dentro desse espaço que tem no ombro de Sagitário. E é interessante pelo fato de que a armadura ela é, no caso, destra. Ela não é canhota. Você segura com o braço esquerdo e puxa com o braço direito. Isso é mais comum para quem é, né, destro. O canhoto ele utiliza o outro braço porque ele miraria com o braço direito e viraria dessa forma. Então eu acho bem legal porque aqui você representa levemente essa ideia de direita e esquerda, algo que não tinha até então. No caso, se por acaso se for entrar um cavaleiro canhoto, ele precisa aprender a tirar com aquele braço ou a armadura se adequa? Eu acho que é uma coisa meio que irrelevante, só que eu achei interessante essa ideia trazida aqui. Então você percebe que apesar de ser um animal quadrúpede, você vê que a parte mais importante do tronco e do abdômen é o da parte humana desse centauro, então ele só realmente reencaixa, não tem tantas necessidades. No caso, o braço continua sendo o braço, e no caso, as pernas se tornam as pernas, formando toda essa composição. Então, tanto que não tem tanta necessidade dessas estruturas. Uma coisa vai para o braço, outra vai para o antebraço, outro faz isso, aquilo e outro. Então, você percebe que tem uma relação mais direta. O que eu gostei mesmo aqui é dessa brincadeira com o próprio arco, que a gente ia enfiar onde esse arco, achei interessante porque esse arco ele é meio que formando esse cinto encaixado aqui perto da parte mais protetora genital e a própria flecha que ela se contrai e vem para cá. Tanto que é interessante que Sagitário apenas dá um tiro. Ah, mas dá um tiro só uma vez na vida toda? Por entanto, claro que o Seiya já deu vários tiros várias vezes. Porém, por luta, dá um tiro só. Então é como se realmente você tem apenas uma única flecha. Acerte essa única flecha, porque é a flecha que já vem com a armadura. Tanto que, para destruir o Mundo das Lamentações, precisou de um tiro certeiro. No caso, não tinha como errar, mas um tiro certeiro da flecha de Sagitário, juntando todos os cosmos dos Cavaleiros de Ouro dentro do Muro das Lamentações. Então eu acho bem interessante essa brincadeira. Obviamente que quanto mais para frente a gente vai chegando das 12 armaduras, poucas coisas vão sendo ditas, porque já foram ditas já no começo, porém acho bem interessante essa ideia de que, pelo menos dentro de algumas peculiaridades, ele vai construindo e vai se fazendo. Até que a gente chega aqui em Shura de Capricórnio, é algo interessante aqui, né? Porque a piada tem, mas no caso ele é mais pro El Cid, não tanto o Shura. Mas você percebe que também tem essa ideia de o El Cid é espanhol, ele veste uma armadura de Capricórnio, ele usa a espada Excalibur, então assim, Cavaleiros de Ouro são bem ecléticos nessas ideias. Então você percebe primeiramente que a própria armadura ela só reencaixa para que a cabeça se torne a cabeça. No caso, os ombros viram próprios ombros, mas precisa dar uma levantada. O fato de ser quadrúpede segue a mesma ideia. Eu não vejo muita diferença aqui na armadura de Capricórnio.
Então, no caso, não teria muita coisa o que se dizer, apenas essa ideia de que a máscara ela se abre e se encaixa, vira e se modela para que encaixe bonitinho. E eu acho legal porque você percebe que existe alguns cavaleiros que possuem capacetes, como por exemplo o Aldebaran, que possui um capacete, o Saga, que possui um capacete, o Doku, que possui um capacete, só que tem outros que possuem simplesmente máscaras. No caso, não máscaras fechadas, né? Mas apenas uma proteção que parece muito mais uma tiara, como aqui o Shura de Capricórnio, o Aioria, o próprio Miro, o Aioro de Sagitário. Então é interessante esse porquê. Por que raios alguém teria isso? Será que seria o seu estilo de luta, uma proposta? Porque no caso Aldebaran, ele talvez seja mais porradeiro, seja um pouco mais pro embate direto, então ele precisa, mas o Shaka também tem capacete. Então eu acho que o formato dos capacetes, eles têm muito mais relação talvez com a proposta do animal ou da estrutura que a pessoa faz, do que necessariamente uma parte histórica ou interessante. Acho que vai mais dessa ideia. O que vale a discussão seria o seguinte: o que veio primeiro? A armadura no seu formato animal ou a armadura no seu formato humano? No caso, acredito que a proposta inicial venha do formato humano, mas no caso, quando foi construir as modelações, foi feito uma coisa reversa? Ou no caso, realmente, depois que se pensou na proposta de armaduras, aí começou a pensar mais futuramente? Eu acho que vale um pouco, não a discussão nesse vídeo, obviamente, porque a ideia é a gente discutir a parte mais arquitetônica, mais visual, de design que tem dentro dessas armaduras, mas eu acho que vale aí a discussão, pelo menos conceitual. Quem veio primeiro? O ovo a galinha. Quem veio primeiro? A ideia do Masami Kurumada fazendo os personagens bípedes depois tentando converter isso em armaduras, ou armaduras depois se convertendo em ideias. E no caso, para quem não sabe, no caso, o nosso Shura de Capricórnio, ele é referenciado ao deus Pan, que é meio que um sátiro, mas ele precisou, no caso, colocar essa. É meio que um meio bode que se transformou meio que assim com um rabo de peixe, com uma ideia de escapar do Tifão. Tifão, juntamente, ele é meio que o pai de todas as criaturas maltosas e titânicas do mundo mitológico, da mitologia grega. Então, acredito que seja mais por essa relação. Não lembro necessariamente a origem da constelação de Capricórnio, mas eu lembro que tem essa ideia dele fugir pelo mar através de virar meio que peixe. Chegando agora, nós temos nossa penúltima armadura, chegando a armadura de Aquário, Camus de Aquários. E é interessante porque a constelação de Aquários, ela era meio que assim, Zeus se apaixonou por um rapaz, no caso, naquela época não tem essa ideia de homem e mulher, mulher mulher, homem com homem, importante era o amor mesmo, e Zeus se apaixonou por um menino, um rapaz, que se chamava Gaminedes, e ele foi levado para o Monte Olimpo e se tornou meio que o copeiro. No caso, a deusa Hebe, que era responsável em servir o néctar sagrado, e no final, esse rapaz se tornou responsável por servir os deuses. Tanto que eu acho interessante porque a própria armadura de Aquários, ela traz essa ideia desse vaso, que é o copeiro, como se o Camus representasse o copeiro dos deuses, trazendo dentro do seu jarro essa ideia de meio que colocar num copo propriamente dito, né? Então, o fato talvez um poder de gelo, não sei dizer se teria alguma ideia, talvez néctar líquido, líquido, água, água, gelo. Talvez seja um pouco forção de barra, mas eu acho que vale a discussão. E no caso aqui você percebe que a máscara, ela vem da própria estrutura que tem meio que a máscara tá na máscara. Então, tipo, quando se desloca os braços da armadura no seu formato não humanoide, mas no seu formato armadura, ele desloca e a própria máscara encaixa na máscara. Obviamente, tipo, por ser só um cabeçote, ele meio que se reestrutura, mas eu acho que vale aqui. Tanto que até mostra que, tipo, a cabeça, ela vai e se encaixa na armadura e perde e tudo mais e tal. Eu acho legal porque o vaso se torna meio que os braços, né? Os braços. Tanto que a próprio golpe execução Aurora, você forma essa ideia com seus braços formando o próprio símbolo de aquário, formando essa ideia de copo que sai esse gelo cabuloso. No caso, como os ombreiros viram ombreiras, o peitoral virou peitoral, no caso, o,
o cinto vira o cinto, e no caso as pernas, que é algo interessante, as pernas elas dão o suporte na armadura, então quando ela desencaixa, é como se tivesse os pilarezinhos que encaixa aqui, encaixa embaixo, e a gente tem as pernas. A única coisa que eu acho realmente interessante é essa proposta de que os braços se tornam, no caso, a jarra se torna os braços, e o próprio golpe do Camus, que traz essa ideia de sair um líquido congelante, um ar congelante dos seus braços, como se estivesse saindo o copo, eu acho isso bem interessante. E no caso aqui, na armadura de peixes, Afrodite de peixes, né, para a galera que não sabe, basicamente é relacionado com Afrodite e Eros, né, que se transformaram em peixes por causa do tifão também, e traz essa ideia, tanto que peixes tem uma corda que vai e junta com outro peixes, tanto que no próprio Lost Canvas tem uma referência de por que os peixes são amarrados pelas próprias caudas. Mas, virando aqui, eu acho bem interessante porque esse peixe aqui, ele traz muito uma ideia bem parecida com Máscara da Morte. Não estou falando que esse peixe necessariamente seria uma piranha, propriamente dita, apesar de que o Afrodite é uma piranha, mas tanto que as rosas que trazem o simbolismo dele, as rosas sangrentas, as rosas piranhas, rosas reais e tudo mais, tem essa ideia de ser a delicadeza do peixe com a selvageria da rosa. Então eu acredito que talvez, da mesma forma que o Máscara da Morte tem essa ideia mais selvagem, propriamente dita, pelo próprio simbolismo do caranguejo, que tentou atacar Hércules de uma forma mais traiçoeira, pegando seus pés, eu acho que aqui, no caso, peixes tem mais essa ideia, tanto o simbolismo lindo e maravilhoso das rosas, como trazendo Afrodite e Eros, tendo Afrodite como a deusa da beleza e Eros como o amor. Tanto que existem três tipos de amores, o Philos, o Eros, o Ágape, o Eros como o amor mais carnal, o amor do ser humano. Então você percebe que aqui na armadura de peixes tem essa brincadeira de ser o peixe da delicadeza, a ideia de Afrodite, a ideia de Eros, até no caso Afrodite de peixes, a deusa Afrodite. Então tem toda essa brincadeira que vai girando para lá e para cá, e essa selvageria das pontas que você encontra referente também às pontas que você tem nas próprias rosas que o Afrodite usa. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo falando sobre um pouco o design das armaduras de ouro. A ideia aqui é a gente brincar um pouco, discutir um pouquinho, para quando você for construir, talvez, as suas próprias armaduras, não, por que não? Fazer essas referências. E quando você for construir qualquer coisa, ver que os simbolismos e as relações pode ser. Porque às vezes um personagem tem um nome tão forte, e o personagem é forte, ou no caso um nome tão delicado, o personagem é delicado, ou ele utiliza de roupas de uma maneira X ou Y que represente a sua personalidade. Obviamente, tudo isso aí representa como se eu me sinto bem vestindo roupas de anime, então eu vou vestir isso porque isso demonstra a minha personalidade, eu gostar de animes, ser um otaku fedido. Mas eu acho que quando você vai fazer os seus personagens, caso vá narrar isso numa mesa, ou criar seus personagens de alguma forma, ou os seus cenários de uma maneira geral, você percebe que todos os simbolismos intensificam e geram algumas verdades que fazem com que essa história fique com muito mais camadas do que simplesmente fazer aquilo ou aquele outro. Então, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, porque vídeos todos os dias, de segunda a sexta, trazendo aqui terças e quintas, essas discussões criativas que a gente pode ir conversando. Deixe aqui nos comentários algum outro, se você gosta dessa série, eu posso realmente transformar numa série e pegar todas as 88 armaduras e talvez até algumas outras do Poseidon, do Hades, e ver aí onde a gente pode levar até então. Ou no caso, se quer alguma específica, deixa aqui nos comentários, ou qualquer outra coisa que você quiser, eu posso ir deixando e a gente vai caçando, caso seja interessante. Use a das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!